Aleluia. Que é uma casa de oração. Amém? Vamos morar de novo? Amém. Vamos orar para Deus falar conosco? Você pode fechar suas olhos junto comigo, a gente pedir para Deus falar com cada um de nós. Pai querido e amado, queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor já tem feito nesse dia, nessa noite. E clamamos, Pai, que o Senhor toque nos nossos corações, o Senhor fale conosco. E se tiver alguma coisa que tentar atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor, em nome de Jesus, já cai por terra. Que nosso coração frutifique a palavra que o Senhor vai nos colocar e que a gente tenha cada vez mais alegria de fazer o Senhor se alegrar com o mover do Senhor em nossas vidas, Pai. Esse é o nosso clamor, junto com o nosso agradecimento no poderoso nome de Jesus. Amém. Queria para vocês que forem acompanhar pela Bíblia, abrisse em Êxodo, capítulo 17, logo no comecinho da Bíblia. Êxodo, caminho 17. Êxodo 17. Segundo livro da Bíblia, bem no comecinho. A palavra poderosa do Senhor para a gente. Como sempre, né? Êxodo 17. O meu está aqui, pastor. Obrigado. Está aqui, obrigado. Pode ser. Esperar o irmão chegar aqui que a gente vê todos juntos. Amém? Obrigado, pastor. Êxodo capítulo 17. Êxodo 17. No versículo 8 de Êxodo 17, está escrito assim, ó. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez José como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, quer dizer, em cima do monte. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentavam as suas mãos, um de um lado e outro do outro. E assim ficaram suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória num livro, relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome, o Senhor é minha bandeira. E disse, portanto, jurou o Senhor: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Amém? Amém. O que a gente percebeu aqui nesse texto, né? Eu não sabia, né? Até quando eu fui estudar agora, um pouquinho antes do curso para pregar, eu não sabia que foi a primeira vez que a Bíblia fala de Josué. E para mim, depois do Senhor Jesus Cristo, é uma pessoa muito interessante na Bíblia. Por que eu lembro de Josué como uma pessoa interessante? Ele era escravo no Egito e ele viu Moisés tirando ele e o pai dele, a família dele do Egito. Ele viu Deus usar Moisés para fazer os milagres. E vai ter um momento que Deus vai fazer ele assumir
o lugar de líder do povo. Então ele viu todo esse movimento e acontecer de Deus na vida do povo de Deus. E a primeira vez que ele escuta essa palavra, ele já obedece. Então aqui a primeira coisa, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, ela sempre obedece o líder. Moisés mandou ele pegar o povo e pelejar contra Amaleque. Amaleque era um povo inimigo do povo de Deus. E a gente percebe aqui que a Bíblia relata nessa batalha que Moisés mandou ele lutar. Enquanto ele estava lutando, Moisés foi no alto do monte com a vara que representava a presença de Deus. Enquanto Moisés estava com a mão levantada, Israel prevalecia. Quando ele baixava alcançando a mão, o povo inimigo prevalecia. Quando ele levantava de novo, Israel prevalecia. E assim foi até que a batalha foi vencida pelo povo de Deus. Porque fizeram com que Moisés ficasse com a mão inteira o tempo todo levantada para interceder pelo povo. O que representa essa palavra aqui? Representa um homem de Deus intercedendo por pessoas para que Deus desse a vitória sobre aquelas pessoas. Representa eu e você intercedendo por todos que estão à nossa volta, para que aquelas pessoas tenham uma vitória que só Deus pode dar. Aqui está falando de intercessão. O que é intercessão? É quando a gente entra numa causa, ou a gente se coloca no lugar de pessoas diante de Deus, para que Deus haja sobre aquela causa ou sobre aquela determinada pessoa. Como a própria palavra demonstra, é um ato de amor. Quando a gente intercede por alguém, quando alguém intercede por nós. Eu creio que cada um de nós aqui que está aqui, teve alguém que intercedeu para que a gente viesse para cá. E hoje a gente está intercedendo para que outros venham para cá. É um ciclo que se repete. Intercessão é um ato de amor. É um ato de amor. Quem está de fora não entende, quem não é de Deus. Mas quem é do povo de Deus sabe que vale a pena você interceder por pessoas, por causas, porque a palavra diz que a oração do justo vale muito. A oração do justo vale muito. Quando a gente ora, a gente se coloca diante da pessoa que tem mais poder no universo. E a pessoa que nos ama e que ela fala para a gente: clama a mim e eu vou te responder. A gente tem autorização total de estar diante de Deus e clamar para Ele por qualquer causa, por qualquer pessoa. Amém? Intercessão é uma característica de pessoas do reino de Deus. A gente vai ver na própria palavra, eu queria que você visse em Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, 26 está escrito assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Que Espírito? O Espírito Santo. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo intercede por nós, está escrito aqui, com gemidos inexprimíveis. Como que acontece isso aqui? Quando a gente faz oração em línguas, a gente não entende o que está falando, o que a gente está falando, mas o Espírito Santo diz a nossa voz para interceder por nós diante de Deus Pai. É uma oração poderosa, uma oração em código. O inimigo não entende, a gente não entende, o único que entende é Deus. Dentro daquela linguagem tem um código, é um código que só Deus entende. E a gente tem esse mistério que cada um de nós pode usufruir. Se você continuar em Romanos 8, no versículo 34, está escrito assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita e também intercede por nós. A gente está vendo aqui que no mesmo capítulo, Romanos 8, no versículo 26, a gente vê que o Espírito intercede por nós. No versículo 34, Jesus intercede por nós também. Então, quem é do reino de Deus, intercede pelo povo de Deus. Amém? É uma característica de quem é do reino de Deus. O nosso reino, ele age, ele funciona através da oração.
como foi pregado no evangelismo, né? A gente, quando você ora, você coloca diante de Deus causas e pessoas. Você está diante daquele que tem o poder para resolver qualquer situação. Muitas vezes a gente está orando para uma pessoa que está desenganada, o médico já falou, aqui não tem mais jeito. Mas a gente sabe que a última palavra é sempre de Deus. Se Deus resolver, Ele cura, Ele liberta pessoas que muitas vezes a gente fala que nossa, não tem jeito, mas para Deus qualquer coisa é possível, né? Não é pelo que a gente acha, é pelo que Deus pode fazer. Nem é o que a gente tem que achar, é o que a palavra de Deus diz. É para a gente interceder com fé que Ele tem poder para mudar qualquer situação, né? A pessoa está desenganada, a pessoa está presa, está amarrada, Deus tem poder para libertar, Deus tem poder para curar. Nossa função é interceder por aquela causa, né? Tem várias maneiras de a gente interceder, né? A gente pode interceder uma vez só, a gente pode ter uma vida de intercessão, a gente pode interceder com jejum e oração. A gente tem exemplos na Bíblia de homens e mulheres de Deus que pediram para a nação toda interceder por uma causa, uma batalha, para Deus intervir naquela batalha, e foi através de jejum e oração. Então, quanto mais alta é a batalha, quanto mais difícil, você tem que estar no nível mais forte, que é o jejum junto com a oração. E isso é uma ordenança de Deus para a gente, não é só uma característica do povo de Deus. Em Mateus 5,44, Jesus falou: eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Em Tiago 5,16, confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai um pelos outros para seres curados. A súplica de um justo pode ir muito na sua atuação. Então a gente vê que na Bíblia toda tem exemplos e registros de pessoas intercedendo por pessoas. Jesus falou para a gente orar até pelos nossos inimigos. Por que a gente tem que orar até pelos nossos inimigos? Porque a gente já conhece Deus, e os inimigos não. A maior parte dos inimigos, eu creio que não conhecem Deus, né? Então, é diferente quando você conhece Deus. Quando você não conhece Deus, você faz loucuras, você acha que ninguém está vendo, que é tudo normal, que daqui a pouco todo mundo esquece. Mas quando a gente conhece Deus, a gente sabe que Ele vê tudo, que Ele sabe de tudo, que Ele é o dono do ouro, da prata, que Ele é o que faz a justiça acontecer. Ele diz através da palavra dele, aquilo que a pessoa semear, ela vai colher. A gente sabe, aquela pessoa que de repente está com um inimigo em um determinado momento, ele não sabe disso. A gente sabe que o nosso inimigo é espiritual, não é carnal. Quando a gente volta para aquele exemplo da primeira parte da pregação que eu falei de Moisés, nós vimos que teve uma hora que Moisés se cansou e ele teve que ser aparado para que ele continuasse com a mão levantada. A luta espiritual cansa mais do que a física. Você vê que não menciona de Josué ter cansado. De Moisés diz que ele se cansou. Agora de Josué não. A luta espiritual é mais intensa e mais cansativa do que a carnal. Moisés precisou da ajuda de Josué para que Deus agisse. Deus poderia agir sozinho, mas Moisés sentiu que o Josué tinha que agir também. E muitas das lutas a gente tem que agir também. Vai ter luta que a gente só precisa clamar, mas tem luta que a gente, aliás, clamar já é uma ação, né? A gente não vai vencer a luta se a gente ficar parado. A gente tem que pedir para Deus, mas tem lutas que a gente tem que clamar e fazer determinadas ações. Tem lutas que basta só clamar e jejuar. Deus quer que a gente tenha consciência. Você quer ser abençoado? Lembra o que aconteceu com Jó? Jó foi abençoado enquanto orava pelos seus amigos. Você sabe dessa palavra? Vocês conhecem essa palavra? Está em Jó, pode abrir comigo. Jó 42:10. Vamos ver aqui o que está escrito aqui em Jó 42:10. Jó, ele estava todo, como diz o Nordeste, todo lascado. Estava doente, tinha perdido a família, estava sem dinheiro, sem casa, sem nada, todo lascado. Mesmo assim ele estava orando pelos outros. Uma hora ele tentou entender. Quando ele desistiu de entender, porque ele sabia que as coisas de Deus, os pensamentos de Deus são maiores que o nosso, ele só continuou no caminho de Deus. Ele continuou orando. Está escrito assim em Jó 42, versículo 10, está escrito assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos.
E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto Deus possuía. O que aconteceu quando Jó estava orando pelos amigos? Ele recebeu tudo em dobro do que ele tinha perdido. Deus retribuiu em dobro por ele. A lei da semeadura. O que a pessoa plantar, ela colhe. Quem não estava orando pelos amigos, ele não queria que os amigos fossem abençoados, ele foi abençoado. Porque ele estava dando semente de bênçãos sobre cada um dos amigos dele. Ele colheu as bênçãos que ele estava dando sobre os amigos dele. E às vezes a gente pensa que não, né? Mas vou perder tempo de orar com um monte de gente. Mas você vai colher as bênçãos que você está plantando. Porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Às vezes você entrega no silêncio, ninguém viu aquela ação que você fez de determinada pessoa. Deus está vendo. E vai fazer a gente ser retribuído no oculto. Ninguém precisa saber. Aquilo que a gente faz, Deus retribui no oculto. A gente não precisa ficar mostrando para os outros o que Deus fez para mim e tal, vai deixar de fazer. Ele retribui. Você está intercedendo? Muitas vezes a gente intercede com pessoas que a gente nem conhece. Quantas vezes no grupo é pedido, vamos lá com determinada pessoa, a gente está falando com uma pessoa que eu pensava que era neta do pastor, neta do outro pastor, a Rebeca. Né? Mas a gente ora, quem sabe que em um determinado momento a gente vai precisar de oração, vamos orar pelos nossos também. É uma corrente de irmãos, né? São unidos pelo sangue, né? De Jesus, é a família de Deus. Então Deus quer que a gente tenha esse sentido de família de Deus, esse sentido de comunhão, sabendo que é uma ordenança do Senhor e que tem recompensa. Quando a gente obedece a Deus, tudo que a gente faz, quando a gente obedece a Deus, a gente tem recompensa. Dito isso, vamos orar? Vamos interceder por várias causas? Bem? Você pode se levantar, para a gente orar por muita gente. Agora, nós vamos fazer na prática o que Deus falou para a gente. A primeira pessoa que eu quero orar junto com os irmãos foram duas pessoas. Um aquele rapaz que veio louvar, se eu não me engano o nome dele é Leandro Paixão. E o outro é o Rodrigo, que falou que quer vir na quarta-feira, se Deus permitir, porque hoje ele ia trabalhar. Então eu quero orar junto com a igreja para que o Rodrigo e o Leandro se fortaleçam, como o pastor orou, e eles venham nos caminhos de Deus de vez. Quero colocar também o Josias junto, né? Para que a gente tenha a alegria de ter o Josias com a gente novamente, em nome de Jesus. Você pode orar comigo? Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós colocamos diante do Senhor o Josias, o Rodrigo e o Leandro. Nós clamamos, Pai, eu quero colocar o Luciano também. Que o Senhor coloque dentro de cada um deles cada vez mais alegria, cada vez mais amor, cada vez mais ânimo, e que toda seta do maligno que vem contra cada um deles cai por terra em nome de Jesus. Que eles tenham a alegria de estar nos caminhos do Senhor, que eles tenham um coração sensível ao Senhor, ao seu amor e ao seu poder, no poderoso nome de Jesus. Que eles sejam totalmente libertos, convertidos e salvos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar um pelos outros? Você pode orar? Fala, Kátia? Tá. A ex-cunhada da minha irmã, ela está pedindo oração por ela, o nome dela é Kátia. Né? E a gente vai orar para que ela seja firmada nos caminhos do Senhor. Amém? Para ela ter cada vez mais ânimo para ficar firme nos caminhos do Senhor. Pai querido e amada, a igreja ora pela Kátia. O Senhor conhece ela, o Senhor conhece o coração dela. Nós clamamos que ela seja totalmente liberta, totalmente firmada nos caminhos do Senhor, que ela tenha cada vez mais ânimo, que ela tenha cada vez mais sabedoria do alto. Que o Senhor coloque pessoas de Deus no caminho dela, coloque pessoas de Deus no caminho daqueles irmãos que a gente acabou de orar. Afaste deles todos aqueles que tentarem atrapalhar a comunhão com o Senhor, e que eles sejam firmados e libertos em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar pela Maite, minha sobrinha, para que ela também seja liberta, convertida e firmada nos caminhos do Senhor. Você pode estar junto comigo nessa oração? Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a Maite. Pai querido e amado, a palavra do Senhor diz que o Senhor muda até o coração do rei. Nós vamos em nome de Jesus, todo mundo junto aqui. O Senhor mude o coração dela. Ela tem um coração sensível à sua palavra, ao seu amor, ao seu poder. Que ela seja totalmente liberta, que os olhos espirituais dela sejam abertos, e que o Senhor coloque o temor do Senhor no coração dela também, Pai. E que ela seja liberta, convertida e salva no poderoso nome de Jesus. Quero orar pelos nossos familiares, orar de cada um de nós aqui, pelos nossos filhos, filhas, quem tiver neto, vou colocar os netos também, quem tiver até os animais,
os animais tenham a proteção do Senhor também. Amém? E pelos nossos negócios, nossos trabalhos, nossos planos, para que Deus proteja e prospere cada um dos nossos clamores. Amém? Você pode orar junto comigo? Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor a nossa casa, a nossa família, os nossos negócios, os nossos projetos, os nossos animais, que sejam todos eles protegidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Que tudo que a gente tem colocado diante do Senhor prospere, Pai. Que a gente veja o seu amor, o seu mover, os seus milagres, Pai. Que a gente tenha cada vez mais alegria para glorificar o seu nome. Toda seta do maligno que está tentando agir sobre as nossas vidas, cai por terra agora, em nome de Jesus. Nós declaramos que nós e nossa casa serviremos ao Senhor e desde já nós agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Amém? Tem uma oração do salmista que ele fala para Deus assim: vê, Senhor, se há em mim algum caminho mau e guia pelo caminho eterno. O salmista, ele sabe que a maior bênção que a gente pode ter é a salvação. Quando ele fez essa oração, ele deu liberdade para Deus agir no coração dele. Você quer fazer junto comigo essa oração? Vamos dar liberdade para o Espírito Santo agir em nosso coração. Se tiver alguma coisa errada no nosso caminho, a gente está dando liberdade para Deus conduzir a gente para o caminho certo e tirar do nosso coração toda a vontade de fazer tudo que desagrada ao Senhor. Vamos fazer isso? Pai querido e amado, a igreja reunida agora se coloca diante do Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos nossos corações diante do Senhor e clamamos que o Senhor vê se há alguma coisa errada em nossos corações, em nosso caminho. E Senhor, nos direciona para o caminho eterno, o caminho do Senhor, o caminho da salvação. Derrama sobre nós cada vez mais sabedoria do alto, cada vez mais discernimento, cada vez mais temor. Afasta de nós também aqueles que tentam tirar nossa comunhão com o Senhor. Aproxima mais pouco de Deus em nossas vidas, Pai. Esse é o nosso clamor que nós fazemos, agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz para a gente orar pelas nossas autoridades também, para que a gente tenha uma vida de paz aqui na terra, como interceder pelos nossos políticos, todo mundo que exerce autoridade sobre nós. Vamos clamar? Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor toda a autoridade que o Senhor colocou diante de nós, Pai. São políticos, são prefeitos, vereadores, governadores, senadores, ministros, deputados, presidentes, Pai, políticos, policiais, militares, todo tipo de autoridade. Que seja o Senhor guiando cada um deles nos caminhos do Senhor. Se algum deles está no caminho errado, que ele tenha tristeza para sair do pecado. E que eles tenham sabedoria do alto para governar o nosso país, para que todo brasileiro e brasileira tenha paz, saúde e prosperidade. Esse é o nosso clamor, junto com o nosso agradecimento, em nome de Jesus. O Senhor fala para a gente orar pela paz em Israel. Vamos orar? Para que Deus derrame sabedoria sobre as autoridades de Israel e que o povo de lá também usufrua a paz. E Deus fala que aquele que orar por Israel prosperará. Pela paz prosperará, Israel prosperará. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor Israel e o povo de Israel. Que toda a seta do maligno que vem contra Israel caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor derrame sabedoria do alto sobre todas as autoridades, sobre o primeiro-ministro, sobre todos os políticos, militares, para que aquele povo tenha cada vez mais paz e que todo mover satânico, todo mover maligno contra eles caia por terra em nome de Jesus. Que tenham paz, saúde e prosperidade também em nome de Jesus. Essa semana, minha esposa leu anteontem, que um pastor se suicidou, conhecido dela. A gente tem que orar para os pastores nossos também. Tem pastor que carrega sozinho a carga e não consegue dividir. E tem uma hora que ele não aguenta. E a gente tem que ter a sabedoria de distribuir a nossa carga, como até Moisés orientou, o sogro de Moisés orientou Moisés uma vez para que ele distribuísse a carga do povo sobre várias pessoas, né? E a gente sabe que quando a gente está no caminho de Deus, nunca a gente vai fazer isso. A gente não sabe o que aconteceu com esse pastor. Mas eu queria que a gente orasse pelas pessoas que estão sobre nós. Eu creio que mesmo aqui, mesmo que cada um seja alguns pastores aqui, a gente tem pastores sobre nós, né? São pais e mães espirituais. Vamos orar para que eles tenham cada vez mais força, cada vez mais ânimo, cada vez mais sabedoria, e que o Senhor coloque cada vez mais povo de Deus em volta deles, para que eles tenham também a alegria de destruir a carne e saber como conduzir cada passo, como proceder em cada luta, em cada guerra, em nome de Jesus, amém? Pai querido amado, nós colocamos diante do Senhor nossos pastores, cada um aqui tem pais espirituais, tem mães espirituais,
Eu coloco o pastor Ricardo, a missionária Thelma diante do Senhor, o apóstolo Maxwell, a sua esposa, e eu clamo, Pai, que eles e todos os pastores que estão sendo colocados aqui diante do Senhor, eles tenham cada vez mais ânimo, cada vez mais sabedoria, cada vez mais discernimento, e que seja o Senhor guiando cada passo deles, Pai, que eles tenham cada vez mais a força do Senhor sobre eles, sobre os seus familiares, sobre os seus projetos, que eles tenham a alegria de ver cada vez mais que o Senhor é com cada um deles, Pai, para que cada vez produzam cada vez mais frutos para alegrar o coração do Senhor. Esse é o nosso clamor, junto com o nosso agradecimento, no poderoso nome de Jesus. Amém. Tem mais alguma oração que alguém quer que a gente faça? Pelo aquele rapaz que foi atento comigo quinta-feira, porque não sei se você viu a pregação, não sei se eu falei, que quando eu saí daquele ano, eu peguei o 17, eu encontrei com o Senhor, né? E aí esse Senhor, ele falou que estava cansado, que não queria mais servir a Deus, que era muita aflição, e aí eu preguei para ele que a vida nossa é com aflição. E ele falou, não, mas Deus podia aliviar, não, Deus está aliviando, porque nós não vamos carregar aquilo que nós não possamos suportar. E aí ele saiu com uma palavra de conforto ali. Então eu quis atrapalhar lá no começo para que eu ficasse bravo, para que não desse certo, porque eu tinha algo para fazer mais ali na frente. Não sei o nome dele. Não sabe dele? Não tem problema, Deus sabe. Pai amado e querido, nós colocamos diante do Senhor, esse homem, o pastor Lázaro se encontrou, e toda a seta de satânico sobre ele cai por terra em nome de Jesus. Que ele tenha um coração cada vez mais sensível ao Senhor, ao seu amor, à sua palavra, ao seu poder. Que ele tenha cada vez mais alegria de estar nos caminhos do Senhor. Clamamos também no poderoso nome de Jesus. Seja o Senhor conduzindo ele nos caminhos do Senhor, para que ele veja cada vez mais como é maravilhoso o teu Senhor conosco, Pai. Nós clamamos cada vez mais ânimo, alegria e discernimento para esse homem, no poderoso nome de Jesus. Amém. Quero orar pela Dona Maria, pela Cleonice, pelo seu Sivaldo, que eles sejam fortalecidos com o Luciano, para que eles sejam fortalecidos pelo Senhor, pela força do seu poder. Ora também pela Dona Vera, a mãe do Marco Aurélio, que ele pediu oração. Tá. Pai amado e querido, nós colocamos a igreja diante do Senhor, em nome de Jesus. Nós colocamos a Dona Vera, colocamos o Luciano, a Dona Maria, a Dona Cleonice e o seu Sivaldo, Pai. Em nome de Jesus, que todo espírito de enfermidade que foi que caiu sobre eles, cai por terra em nome de Jesus. Que a cura do Senhor liberou na cruz seja manifesta na vida de cada um deles. Que eles tenham cada vez mais ânimo, cada vez mais saúde. O Senhor renove os músculos, renove o sangue, os ossos, renove o ânimo, Pai. Que eles tenham cada vez mais alegria de ter o Senhor com eles, Pai. Que todo espírito de dor também cai por terra em nome de Jesus. Que eles tenham cada vez mais alegria de ter o Senhor com eles, Pai. Esse é o nosso clamor, junto com o nosso agradecimento, em nome de Jesus. Amém? Essa é a pregação de hoje. Queria que a gente aplaudisse ao Senhor.